Olá, você é muito bem-vindo aqui. Obrigado por estar presente em mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. Se você chegou a este lugar, Deus deseja falar com você. Deus talvez tenha trazido você para experimentar ainda mais, de forma intencional, o amor de Deus, as oportunidades de você viver uma vida relevante na presença do Senhor. Compartilhe o link dessa mensagem, curta essa transmissão e essa palavra pode abençoar pessoas com esse gesto seu de enviar o link para uma pessoa que você ama ou talvez uma pessoa que Deus trará à sua mente para acompanhar essa mensagem. Nós vamos orar agora, nós vamos estar adorando a Deus e daqui a pouco nós estaremos compartilhando nossos motivos. Você já pode escrever no chat seus pedidos de oração e nós vamos orar juntos. Vamos orar? Pai amado, abençoe esse tempo, Pai. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e damos plena liberdade para que o Senhor se manifeste em nosso meio, Senhor. Abençoe, Deus, a vida de cada pessoa que está conectada. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. E Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar.
hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega, eis a nossa entrega. Você já compartilhou os seus motivos aí? Você já compartilhou a sua gratidão a Deus? Você já compartilhou aí pedidos por pessoas que talvez você deseja fazer, pessoas que estão passando por lutas na área da enfermidade, na área talvez profissional, na busca de um emprego, seja qual for o motivo, compartilhe conosco que nós vamos estar orando juntos, né? Eu quero lembrar nesse momento, né, de um pedido que foi feito lá no grupo da IBP, né? Nós vamos orar pela Fabiana, nós vamos orar, né, pela família dela, tem passado por algumas lutas ali na área da saúde. Que Deus abençoe você, Fabiana, o Everton, né, o Wendel. Deus está presente, nunca esqueça que vocês são especiais demais, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós vamos lembrar de orar também pela irmã Raquel Vrege, que viajou na visita da sua mãe ali. A mãe também está passando por momentos difíceis ali, naquela casa de repouso. Que Deus possa conduzir a vida dela de uma forma toda especial. Nós vamos continuar orando pelo irmão Nildo, nós vamos continuar orando pela recuperação completa
completa dele, restauração plena. Eu quero lembrar nesse momento também de orarmos pela vida da Nanete. A Nanete é uma amiga muito próxima da irmã Neide Marim. Ela tem enfrentado ali a luta com o câncer. Nós temos orado algumas vezes. Nanete, se você está acompanhando essa mensagem aí, lembra que Deus ama você e tem planos especiais de uma forma muito linda para a sua vida, né? Nós vamos continuar orando também pela Nath lá de Curitiba, está fazendo tratamento em casa. Vamos orar pelos pais, pela Patrícia e pelo Fábio. Deus tem planos maravilhosos para a vida de vocês, para a vida dessa família linda e maravilhosa. E você, quais são os motivos que você tem apresentado aí no chat? Talvez você não escreveu, mas tem algo no seu coração. E esse é o momento em que você vai fechar os teus olhos e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, apresentamos todos esses pedidos, ó Deus, que falamos, aqueles irmãos que declaram no chat os seus motivos de oração. Pai, atenda-os, Deus, de acordo com o teu querer, Pai. Nós colocamos pessoas que estão passando por lutas na área da saúde, pessoas que estão enfrentando a dor da perda, Deus, traga consolação. Pessoas que precisam de milagres na área profissional, Deus haja. Pessoas que estão passando por lutas emocionais, por lutas na área da família, visita-os com um amor, ó Deus, que só o Senhor pode derramar. Paizinho, nós apresentamos vidas diante do Senhor, nos lembramos da Fabiana, abençoe, Deus, abençoe o Everton Wendel, abençoe a Natália lá em Curitiba, o irmão Nildo, a Nanete, Senhor, traz vida a esse coração, traz restauração. Oh, Pai amado, que o Senhor possa derramar graça maravilhosa, Deus, e cada pessoa a qual estamos orando nesse momento perceba o amor do Senhor, aqueles que mentalmente, Deus, estão apresentando seus motivos. O Senhor é Deus onisciente, que sabe de tudo antes mesmo que venha à nossa mente, Pai. Por isso nós apresentamos todos os pedidos e confiamos no Senhor em nome de Jesus. Amém.
este é o meu querer. Você já parou para pensar sobre a relevância da sua vida? Você tem uma vida relevante? Você é uma pessoa que tem motivado, inspirado e influenciado pessoas ao seu redor? O amor de Deus, quando Ele nos envolve com um objetivo muito claro, de nós multiplicarmos a bênção de Deus, aquilo a qual Deus tem oferecido a nós, para que possamos abençoar pessoas também ao nosso redor. Eu quero ler um texto com você hoje, um texto da Palavra do Senhor, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1. A Palavra de Deus vai dizer assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vamos orar nesse momento. Você pode acompanhar essa oração onde você está. Pai amado, abra o nosso entendimento, ó Deus, para que compreendamos os ensinamentos, ó Deus, da Tua Palavra. Por isso, neste momento, nós nos colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos e damos completa liberdade para que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração e essa palavra se torne viva no nosso jeito de viver a vida, Pai. Nós oramos porque confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Paulo ele escreve esta carta ali para o seu discípulo chamado Timóteo, essa carta é endereçada ali com um objetivo muito claro, e essa aqui faz parte de um desses tipos de cartas que eram escritas pelo apóstolo Paulo, chamado de cartas pastorais. E ela tem um objetivo muito prático de ensinar de forma discipular como o discípulo deve viver. Eles já haviam conhecido o Senhor Jesus e esta carta é escrita especificamente para Timóteo, para trazer ensinamentos de forma prática na vida dele. Quando Paulo escreve, ele tem o objetivo de ajudar, de apoiar, de ensinar aquele discípulo e também os membros daquela comunidade de fé que eram dirigidos e guiados pelo discípulo chamado Timóteo. E a orientação era muito clara de que eles deveriam viver na presença de Deus com os corações focados naquilo que Deus desejava para a vida deles, né? Lá em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 1, mostra o primeiro encontro, o primeiro contato em que Paulo teve ali com o seu discípulo chamado Timóteo. Se você tiver um tempinho depois, você vai abrir em Atos capítulo 16, e isso aconteceu durante a sua segunda viagem missionária. De repente ele chega ali até aquele lugar, a cidade de Listra, ali perto de Icônio, e de repente ele encontra-se com um jovem. E aquele jovem, de alguma forma, foi fisgado pelo amor de Deus e Paulo se torna o seu mestre e, ao mesmo tempo, a sua inspiração para que ele pudesse continuar vivendo a vida dele. Lá em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer que ele chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Olha só, ao chegar ali, ele se encontra ali com pessoas daquela região a qual ele estava visitando, e depois dessa visita algo extraordinário acontece. Timóteo toma a decisão de seguir viagem juntamente de Paulo, e ele se torna ali uma espécie de auxiliar, um discípulo. E é muito interessante que a comunidade de fé que eles viviam já identificava algo de diferente na vida de Timóteo.
Existia algo que chamava a atenção, e o texto registra que as pessoas daquela comunidade de fé davam um bom testemunho a respeito de Timóteo. E eu fico tentando imaginar aquele jovem ao se deparar com um mestre chamado Paulo e ouvir, talvez já tivesse ouvido tantas histórias a respeito dele, daquele que era o matador de cristão e teve um encontro com Deus de uma forma extraordinária. E olhando essa história, eu consigo imaginar que de alguma forma Timóteo se inspirava no seu mestre. E isso o levou a seguir viagem juntamente dele para fazer parte da vida e muito mais do que isso, da missão que fora dada por Deus de espalhar o Evangelho de Cristo Jesus. Paulo inspirava as pessoas que estavam ao seu redor. Quando você reflete sobre a sua vida, você tem inspirado pessoas à sua volta? Quando você vive e convive com pessoas, elas têm identificado algo de diferente no seu jeito de viver. As palavras, os seus ensinamentos, as suas escolhas, a sua agenda tem sido uma agenda que inspira pessoas ao seu redor. Quando nós aprendemos a viver e escolhemos viver uma vida relevante, as pessoas ao nosso redor começarão a perceber que existe algo de diferente dentro da nossa vida. Quando eu olho para essa história, eu vejo que Timóteo, ele era filho na fé do apóstolo Paulo e eles tinham um relacionamento discipulador, eles tinham uma troca de vida na vida, e existiam ali um carinho especial um pelo outro. E quando nós aprendemos a viver uma vida discipular, esse sentimento de cuidado mútuo um para com o outro começa a envolver a nossa vida. E nós vamos aprender a dedicar e investir tempo em pessoas que amamos, e isso não simplesmente por um acaso, mas irá acontecer de forma intencional. Você tem investido na vida de pessoas? Você tem experimentado o ser usado por Deus na vida de pessoas ao seu redor? Deus tem levado pessoas para perto de você para que você seja instrumento do Deus vivo na vida dessas pessoas? Quando eu olho para essa história, ao escrever os primeiros versículos da carta endereçada a Timóteo, Paulo ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, da ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo nutria esse carinho, pois existia um vínculo discipular ali onde ele havia ensinado as verdades de Cristo àquele jovem discípulo. Ele havia sido o instrumento do Deus vivo para apresentar o Evangelho de transformação à vida de Timóteo. E de repente, junto de Paulo, ele começa a vivenciar a sua caminhada cristã. E nesse nível onde eles saem juntos para uma viagem missionária, ele começa a experimentar a ação do Deus vivo na vida de Paulo e na vida dele neste momento. E isso acontece porque ele se coloca à disposição para ser instrumento de Deus. Ele se apresenta como uma pessoa disponível para experimentar o extraordinário de Deus no jeito de viver. Eu gosto sempre de dizer que Timóteo, ao andar junto de Paulo, ele experimentou os extremos da vida de um discípulo de Jesus. Ele viu e presenciou o agir de Deus em diversas situações. Ele presenciou milagres da parte do Senhor, mas ele também viu o risco de viver uma vida como servo de Deus, como discípulo de Jesus ali naquela época. Dá uma olhada lá em Atos, no capítulo 14, a partir do verso 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto.
Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Dá uma olhada no que acontece. Ele estava ali no meio de pessoas, talvez falando a respeito do evangelho, que ele se tornou um missionário para fazer dessa forma. E de repente chegou ali naquele lugar pessoas causando um tumulto. E o texto vai dizer que mudou o ânimo das pessoas que estavam ali, pessoas que foram influenciadas, talvez por gritos, por desrespeitos, mas isso fez com que o apóstolo Paulo fosse apedrejado. E eu fico imaginando ali Timóteo, experimentando um pouquinho da história que ele ouvia falar do seu mestre. Mas mesmo presenciando barbaridades, violências, risco de morrer, Timóteo escolheu estar ao lado de Paulo, anunciando o amor do Senhor. Isso sim é o coração de um discípulo que havia percebido o que era entregar a sua vida nas mãos do Senhor, um discípulo que havia entendido qual era o preço da cruz. E quando eu penso numa vida relevante, eu queria que nós pensássemos nesse texto que lemos a respeito de dimensões, de uma vida relevante. Existe algo que vai fazer com que a minha vida e a sua vida se torne relevante no reino de Deus. Ao alcançar pessoas, ao amar pessoas, ao se colocar de tal forma na mão do Senhor para que sejamos instrumento de Deus, para que sejamos resposta da oração que pessoas têm feita ao Senhor. E quando eu olho para o texto que nós estamos lendo, nós vamos ver que uma das dimensões de um discípulo que tem uma vida relevante é que ele se prepara e se fortalece na graça do Senhor. Essa é a primeira dimensão. Você é uma pessoa que tem se submetido, você é uma pessoa que tem se preparado, que tem investido intencionalmente no preparo para que você possa experimentar a graça de tal forma que ela fortaleça o seu coração. Quando eu olho para a palavra de Deus, lá no capítulo 2, no verso 1, o texto vai dizer: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar-se na graça significa permanecer, se aperfeiçoar em conhecimento, mas não só um conhecimento vazio, mas se aperfeiçoar em atitude, com um objetivo, com um propósito definido. E quando nós vemos Paulo escrevendo para o seu discípulo, ele tinha um objetivo muito claro, que ele devia aprender a viver para Cristo. Ele deveria ter a sua vida focada em conhecer mais a Deus, num desenvolvimento de intimidade com o Senhor. Você tem sido fortalecido na graça de Deus. Nos momentos em que o seu coração passa por lutas, no momento em que você enfrenta desafios na sua vida, você tem se fortalecido na graça do Senhor. É muito fácil avaliarmos a respeito disso, é só nós fazermos uma autoavaliação e colocarmos na nossa vida o que verdadeiramente tem sido prioridade. A sua vida tem sido prioridade coisas ou pessoas? O que você tem dado mais atenção quando você vive a sua vida? A palavra de Deus ela é muito clara a respeito do nosso amor para com Deus, que precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, mas ele traz também o segundo mandamento, dizendo que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E esse amor, ele é um amor ativo, ele é um amor que precisa nos envolver de tal forma, onde exista um desejo, ou onde exista uma escolha a ser feita em buscarmos a presença de Deus de forma intencional. Por isso que quando nós frequentamos uma igreja,
Nós frequentamos uma igreja onde existe intencionalmente oportunidades de conhecermos mais ao Senhor. Por isso que aos domingos de manhã nós temos a escola bíblica. E isso vai fazer com que a gente experimente mais intencionalmente uma busca por intimidade com o Senhor. Quando nós fazemos um pequeno grupo de estudo, quando nós frequentamos um pequeno grupo multiplicador, quando nós temos uma agenda discipular, onde nós temos encontros discipulares e nós podemos compartilhar vida na vida um do outro. Isso vai fazer com que nós estejamos preparados ou nos preparando cada vez mais de acordo com o aprendizado um com o outro, e a graça de Deus, a graça do Senhor, ela começa a ser derramada na nossa vida. Você tem experimentado isso no seu jeito de viver a vida? Você é uma pessoa que conhece a Deus verdadeiramente? Você é uma pessoa que tem fortalecido a sua vida na graça do Senhor? Ou será que a sua confiança é baseada somente em si mesmo? Ou talvez na circunstância que você vive nesse mundo que é passageiro, e este mundo dá oportunidade a cada um de nós, até de esquecermos dessa graça, porque às vezes somos seduzidos e não estamos sendo fortalecidos pela graça de Deus. Se você quiser avaliar se a sua vida tem sido fortalecida no Senhor, é só você avaliar a respeito em que se baseia a sua verdadeira confiança. Em que se baseia a sua verdadeira dependência? Se hoje você perdesse o seu emprego, se hoje você talvez perdesse a sua aposentadoria, o seu salário, se hoje talvez você perdesse coisas que são importantes para você, você é uma pessoa que permaneceria fiel aos ensinamentos da Palavra de Deus, numa busca intencional do Senhor, quando nós escolhemos viver para Cristo. O nosso objetivo principal precisa ser colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Um discípulo de Jesus que vive uma vida relevante, ele aprende a multiplicar através do ensino discipulador. Como é que acontece isso? Você aprende aos pés do Senhor e você aplica isso na sua vida e você ensina outras pessoas que irão ensinar outras pessoas, e isso se repete cada vez mais. A sua experiência com o Senhor tem sido partilhada, a sua experiência com o Senhor tem sido multiplicada para abençoar pessoas ao seu redor. Lá no versículo 2 do capítulo 2, a palavra do Senhor vai dizer: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Confiar a quem? Confiar como? O que fazer intencionalmente? Andando junto, caminhando, crescendo junto na fé, tocando experiências, vivenciando vida na vida. Quando nós ensinamos aquilo que aprendemos da parte de Deus, nós estamos espalhando aquilo que o Senhor tem plantado dentro do nosso coração, e as pessoas ao nosso redor irão perceber que existe a presença de um Deus que é vivo, fazendo parte da nossa história. Nós vamos ensinar porque temos aprendido, nós vamos multiplicar porque Deus tem nos ofertado. Eu gosto de dizer que talvez o maior desafio da Igreja do Senhor Jesus nos tempos em que vivemos seja capacitar discípulos, filhos de Deus, pessoas alcançadas pelo amor do Senhor, para alcançar outras pessoas, e elas serão capacitadas para gerar novos discípulos de Jesus. De forma resumida, é discípulo que formam discípulos para alcançar novos discípulos. A sua vida foi feita com um propósito. A sua vida só vai experimentar a verdadeira relevância quando o amor de Deus e o projeto de Deus for estabelecido na sua vida. E de repente você vai começar a viver a sua vida para Cristo, entregando todas as áreas da sua vida para o Senhor.
e de repente nós somos fortalecidos pela graça e por isso nós aprendemos a multiplicar aquilo que Deus tem nos ofertado e de repente nós vamos experimentar uma outra dimensão de uma vida relevante, que é assumirmos o risco de viver como discípulo de Jesus. Você se apresenta como discípulo de Jesus por onde você está? A palavra do Senhor vai dizer no versículo 3, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Ah, queridos, esse versículo aqui, ele é até uma contradição, às vezes, com o evangelho que é pregado nos nossos dias. Um evangelho de prosperidade, um evangelho somente de vitórias, um evangelho onde você se torna o superpoderoso, um evangelho que oferece algo somente em seu benefício, esperando talvez nada em troca, um evangelho que mostra que você somente é aquele que merece estar melhor do que você se encontra, quando na verdade isso é um evangelho mentiroso. Se nós olharmos para a história do evangelho de Cristo, nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles enfrentaram perseguições e acusações. Eles foram incompreendidos. Isso quer dizer que eu e você também, nós podemos passar por perseguições e por acusações. Nós também podemos ser incompreendidos, julgados muitas vezes. Podemos até ficar cansados, como muitos daqueles que enfrentaram, a resistência por causa do amor de Cristo. Mas manteremos colocando o reino de Deus em primeiro lugar, como prioridade na nossa vida. Você deseja assumir o risco de viver como discípulo de Jesus na sociedade em que vivemos? Isso implica em as pessoas no seu ambiente de trabalho saber quem é Jesus na sua vida. Isso vai levar você ao tempo todo estar com o seu radar ligado, buscando uma oportunidade de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua história. E de repente nós estamos sendo fortalecidos na graça do Senhor. Nós estamos multiplicando aquilo que Deus tem nos dado e nós vamos encarar de frente esse risco, porque Deus, o Senhor, Ele está conosco. Você sabia que Deus está contigo? Você sabia que Ele é aquele que dará palavras a você no momento em que você precisar falar a respeito da sua fé ou testemunhar coisas que Deus tem feito no seu coração? E isso vai levar você, como discípulo de Jesus que tem uma vida relevante, a manter o foco ajustado no chamado de Deus para a sua vida. Quando nós temos o foco na presença de Deus, nós não nos deixamos ser levados por distrações. Nós não nos deixamos que as coisas que fazem parte desse mundo em que vivemos roube aquilo que precisa ser prioridade na nossa vida. Dá uma olhada no que diz lá o versículo 4 do capítulo 2. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Como nos envolvemos e perdemos o foco na nossa vida? Você já parou para refletir a respeito disso? Quais são as distrações que têm envolvido o seu jeito de viver a vida? Quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa agenda vai definir aquilo que verdadeiramente é importante. Você tem 24 horas para viver a sua vida. O que você tem feito dessas 24 horas? Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 em diante, a palavra de Deus vai falar a respeito de um chamado primordial, que é um chamado para a minha vida e para a sua vida. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu te ordenei, a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o chamado primordial que Deus traz a mim e a você.
quando nós não estamos experimentando isso de forma viva no nosso jeito de viver a vida, talvez nós estejamos sendo levados por distrações no nosso caminho. Esse que é o mal da nossa geração. Eu me lembro que aquilo que roubava a atenção das pessoas no passado era televisão, era novela. Você era uma pessoa que assistia muita novela no passado? Talvez a leitura de um jornal, ou assistir telejornal, ou acompanhar a revista de edição semanal, em que você tinha tantas páginas para se atualizar dos acontecimentos do mundo, carteados, outros jogos que você investia tanto tempo ali. Quando nós olhamos atualmente, isso acabou se tornando ainda pior. Existe uma oferta tão grande de distrações, de entretenimento, mídias sociais. Eu chamo isso de aprisionamentos digital. Aprisionamento digital. Hoje, você conseguiria viver sem celular? Talvez esse celular que está aí na sua mão agora, no momento em que você está ouvindo essa mensagem, você conseguiria viver sem esse celular? Você consegue ir ao banheiro sem levar o seu celular? Você consegue ir até a cozinha e fazer talvez o alimento sem que o celular esteja ao seu redor? Você consegue levar o seu celular, ou melhor, sair para passear sem levar o seu celular? Você consegue sair para uma caminhada de exercício físico, ou talvez ir até a academia sem o seu celular? Você é uma pessoa que traz o seu celular quando você vem à igreja? Quanto tempo da sua vida o celular ele tem tomado conta da sua história? Você já parou para pensar nisso? Você já teve a experiência de sair de casa, bater a mão no bolso e falar assim, meu Deus, eu estou sem o meu celular. E de repente você tem que voltar para buscar o celular? Talvez distrações como essa possam estar roubando o nosso tempo de qualidade na presença de Deus. E isso acaba fazendo com que a gente perca o foco daquilo que precisa ser prioridade. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, tem pessoas que usam o trabalho como fuga, fica tanto tempo no trabalho porque talvez não queira voltar para casa. Tem pessoas que escolhem viver uma vida talvez enfiado em determinadas situações para que possam se ocupar de alguma forma, quando na verdade o verdadeiro tempo precioso precisaria ser em primeiro lugar na presença de Deus, na presença do Senhor. Quando nós paramos para pensar em como vivermos uma vida relevante, isso implica em focarmos e ajustarmos o nosso foco totalmente na presença de Deus. Por isso, nos nossos dias, sermos discípulos de Jesus implica em investirmos tempo no reino de Deus. Investir tempo na vida, nos ensinamentos daquele que morreu para que você pudesse ter vida. Investir tempo, investir recursos na obra que Jesus Cristo deixou a nós como prova de amor demonstrado para com pessoas ao nosso redor, anunciando salvação em Cristo Jesus. Nos versículos de 5 a 7, a palavra do Senhor vai dizer: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas estas coisas. O dia que você escolher viver uma vida relevante, consagrada, dedicada intencionalmente a conhecer mais a Deus, Ele, o Senhor, irá fazer com que você experimente a maravilhosa graça sendo derramada sobre a sua vida em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fizer. E de repente você vai se tornar um discípulo que não vai perder tempo com distrações, que vai abrir mão, que vai dar um basta em coisas que têm impedido você de fazer plenamente aquilo que Deus deseja. Para sermos um campeão, nós precisamos investir
tempo, em treinamento, obedecermos às regras. Em outras palavras, nós precisamos fazer o que precisa ser feito sobre a orientação do nosso Mestre Jesus. Caso contrário, você corre o risco de perder a bênção, de ser grandemente usado por Deus, de ser grandemente usado pelo Senhor. Os versículos de 8 a 10, a palavra do Senhor vai dizer: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pela qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus, com a glória eterna. Por causa da missão que Cristo deixou, Paulo está dizendo: eu suporto dores para que eles alcancem salvação. Qual é o preço que você tem pago por causa daquilo que Cristo fez? Você tem investido tempo? Você tem investido seus recursos para que o amor de Cristo seja propagado? Ou talvez para você mexer na sua agenda é um fardo tão grande? Será que o teu foco ele não está desajustado? Será que você não tem se deixado seduzir por tantas distrações? O versículo 11 em diante, a palavra do Senhor vai dizer: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quero dizer uma coisa para você. Talvez você que acompanha essa mensagem, você tenha vivido uma vida bem rasinha de relacionamento com Deus. Talvez você tenha vivido uma vida, poderia ser categorizada até vazia, medíocre, longe. E mesmo assim Deus tem permanecido fiel, porque Ele tem te abençoado. Agora Deus não quer que você continue vivendo uma vida rasa. Ele deseja que você experimente profundidade, dependência plena e total nas mãos do Senhor. Usando uma outra metáfora, talvez Deus deseje que você saia das águas rasas e mergulhe profundamente na graça e no conhecimento do Senhor. E isso levará você a experimentar ainda mais a fidelidade, mas você estará sendo fiel a esse Deus que te amou, a Jesus Cristo que escolheu entregar a sua vida. E Deus está dando a oportunidade para uma real mudança a partir de hoje na nossa história. Você que já tem buscado ao Senhor de uma forma intencional, Deus deseja levar você ainda mais a experimentar os milagres de dependermos de Deus. O Senhor deseja que você seja preparado, forjado, fortalecido pela graça do Senhor. Deus deseja que você ensine outras pessoas multiplicando bênçãos. Deus deseja que você suporte os desafios, as consequências da vida de um discípulo. E Ele deseja que você priorize aquilo que precisa ser prioridade. O seu chamado primordial de se colocar nas mãos do Senhor de forma disponível. Você sendo disponível, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para que o Senhor use a minha vida, e você irá experimentar o extraordinário de Deus, porque você se colocou disposto, de uma forma disposta e disponível para ser usado por Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você foi abençoado? Eu espero que sim. Essa palavra tem falado muito ao meu coração. Eu espero você aqui no próximo domingo, né? Nós estaremos reunidos às 9 da manhã. Nós teremos a assembleia aqui da nossa igreja, né? Então você que é membro dessa igreja, você está convocado para essa assembleia que é ordinária, trimestral, né? Que realizaremos, e às 19h30 nós estaremos reunidos todos juntos num culto de adoração ao Senhor. Teremos a celebração da ceia do Senhor e você é nosso convidado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história.